Em uma época em que os grandes centros urbanos começavam a se expandir e a tecnologia ganhava espaço no mundo ocidental, nascia em 1877, no estado de Nebraska, Estados Unidos, Fred Francis Bosworth, um menino comum, mas com sede por algo que o mundo não podia oferecer. Ainda jovem, começou a ouvir sobre o Evangelho, não apenas um evangelho de letras e doutrinas, mas de poder, santidade e vida abundante. Aos 16 anos, em uma pequena reunião evangelística, ele entregou sua vida a Cristo. E naquele mesmo dia, segundo ele próprio registrou anos depois, algo em seu interior queimava com intensidade. Era o início de uma jornada que mudaria vidas em todo o mundo. Bosworth cresceu no meio metodista, onde o ensino bíblico era sólido, mas os dons espirituais eram raramente manifestados. No entanto, ele lia os evangelhos e o livro de Atos com olhos famintos, perguntando a si mesmo: se Jesus fez isso, por que não veríamos o mesmo hoje? Durante sua juventude, foi acometido por tuberculose, uma sentença de morte nos tempos em que os recursos médicos eram limitados. Mas foi nesse vale escuro que Bosworth teve um encontro transformador com a mensagem da cura divina. Ele ouviu, creu e foi curado pela fé. Essa experiência não apenas o livrou da morte física, ela marcou seu ministério para sempre. A partir daquele ponto, Bosworth nunca mais pregaria um evangelho sem poder. Ele dizia: ele não apenas nos salva para o céu, ele nos restaura aqui e agora. Foi ainda no início do século XX que Bosworth começou a se envolver com um movimento pentecostal que nascia com força em lugares como Topeka e Azusa Street. Ele viu a glória, o poder, os dons. Mas ao mesmo tempo, percebia a necessidade de ensinar o povo com equilíbrio, doutrina sólida e fé viva. E assim começou a missão de sua vida: provar que a cura era parte do Evangelho. Ele não desejava fama nem posição, desejava ver Jesus glorificado, em cada corpo restaurado, em cada testemunho de libertação, em cada lágrima de gratidão de uma mãe cujo filho fora curado. F. Bosworth não era apenas um pregador, era um homem que carregava um peso de glória, uma unção visível, uma fé que penetrava a incredulidade. E isso era só o começo. Quando F. Bosworth começou a pregar, muitos diziam que cura divina era apenas emocionalismo. Outros diziam que milagres haviam cessado com os apóstolos. Mas ele não se importava com vozes humanas. Ele havia sido curado pela fé, e isso era argumento suficiente. Com uma Bíblia aberta e o coração rendido, ele atravessava cidades e estados, organizando pequenas reuniões onde a presença de Deus tomava o lugar antes mesmo que os cultos começassem. Não havia marketing, não havia redes sociais, havia fé. E foi essa fé que começou a atrair multidões. Suas mensagens eram simples, mas carregadas de revelação. Ele dizia: a cura é tão parte da redenção quanto o perdão dos pecados. Se você pode crer que Jesus levou suas iniquidades, também pode crer que ele levou suas enfermidades. As pessoas vinham de longe, carros de boi, carruagens e até a pé. Muitos traziam doentes em macas, surdos, cegos, paralíticos, doentes terminais, pessoas que já haviam esgotado os recursos médicos, mas que ainda acreditavam que Jesus poderia tocá-las. E ele tocava. Em uma de suas primeiras campanhas conhecidas, realizada em Lima, Ohio, os testemunhos começaram a se espalhar. Um homem surdo desde o nascimento teve sua audição restaurada enquanto Bosworth citava Isaías 53. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores. Naquela mesma noite, uma mulher que sofria de um tumor nas costas caiu de joelhos ao sentir algo como fogo subindo por sua coluna. Quando levantou, o tumor havia desaparecido. Os médicos da cidade foram chamados para examinar. Não havia cicatriz, não havia explicação. Com o passar dos anos, Bosworth passou a ser convidado para reuniões maiores, ginásios, auditórios e até estádios, onde pregava com a mesma simplicidade de um culto rural. Mas o que chamava a atenção não era sua eloquência, era a atmosfera. Dizem que em algumas noites, enquanto ele falava, as pessoas começavam a chorar sem motivo aparente.
Outras sentiam calor em partes do corpo doentes, e havia aqueles que, ao tentar se levantar para ir embora, percebiam que já estavam curados. Não era manipulação, não era emoção, era o poder do Espírito Santo confirmado pela fé em Jesus. Ele não gritava, não pressionava, ele ensinava a palavra e deixava que o Espírito agisse. Era como se cada versículo que ele lia se transformasse em espada e óleo ao mesmo tempo, cortando a incredulidade e ungindo a fé. E a cada campanha, os milagres aumentavam, não apenas em número, mas em profundidade. Mas tudo começou aqui, com um homem que ousou crer que Jesus ainda faz milagres. A fama de F.F. Bosworth nunca foi buscada, mas não pôde ser evitada. Enquanto muitos pregavam sobre um Cristo do passado, Bosworth falava de um Cristo vivo, ativo, presente, um Jesus que ainda curava, tocava, libertava. E as provas estavam por toda parte, os testemunhos se multiplicavam mais rápido que os jornais conseguiam registrar. Em uma cruzada realizada em Dallas, Texas, uma mulher cega de nascença foi levada até a frente após a pregação. Ela não via a luz do sol desde que nasceu. Bosworth, calmo como sempre, simplesmente impôs as mãos sobre os olhos dela e orou: Senhor, abra os olhos da tua serva, para que o mundo saiba que tu ainda operas. Ao remover as mãos, a mulher começou a gritar, não de desespero, de espanto. Ela via, ela enxergava. O culto terminou em choro, adoração e reverência. Médicos da cidade a examinaram nos dias seguintes. O diagnóstico era claro, o que era impossível agora era fato. Em outro evento, no Canadá, um menino surdo-mudo foi apresentado aos pés do púlpito. Após a oração, seus ouvidos começaram a reagir aos sons e sua boca começou a balbuciar palavras que nunca aprendera. A multidão ficou em silêncio. Muitos começaram a se ajoelhar. A glória de Deus era palpável. Esses milagres não eram isolados, eles eram frequentes. E mais do que isso, eles vinham com o acompanhamento de dons espirituais específicos. O dom da palavra de conhecimento fluía com exatidão. Em meio a centenas, Bosworth dizia: há uma mulher com um caroço na parte direita do abdômen. Você orou hoje pedindo a confirmação de que Jesus ainda cura. Está aqui, ele ouviu. A mulher se levantava, chorando. O tumor desaparecia ali mesmo, sem toque, sem esforço humano, apenas pela manifestação do poder de Deus. O dom da fé sobrenatural também era evidente. Era como se sua convicção fosse contagiosa. Quando Bosworth dizia, você vai ser curado agora, o ambiente se dobrava àquilo que era declarado. Era como se o céu inteiro dissesse, amém. Dizem que houve uma campanha em que um grupo de céticos se organizou para desmascará-lo. Sentaram-se juntos na frente da tenda, tomavam nota, riam discretamente. Mas ao fim do culto, 3 deles estavam no chão, não por persuasão humana, mas pela força invisível que não conseguiram resistir. 2 deles saíram curados de doenças antigas. O terceiro, convertido. Até mesmo pastores que antes criticavam passaram a se alinhar com sua visão bíblica, dizendo, ele não faz shows, ele não se exibencia, ele apenas crê, e Deus responde. Bosworth repetia constantemente, o problema não é Deus não querer curar, o problema é que o povo não sabe que já foi providenciado. Quando você crê que é parte da redenção, a cura vem. Cristo, o médico, dizia ele, não está aposentado, ele está em plena atividade. Na próxima parte, vamos mergulhar no ministério de ensino e como Bosworth espalhou essa mensagem para gerações seguintes, formando homens e mulheres que também curaram enfermos e carregaram essa unção. Mas tudo começou com fé. Fé verdadeira. Fé que gera milagres que nem o mundo inteiro conseguiu ignorar. Depois de anos de campanhas e testemunhos incontestáveis, F.F. Bosworth entendeu que a maior necessidade da igreja não era apenas receber milagres, mas compreender, com revelação, que a cura faz parte da herança do crente. Esse ensino tomou forma em um livro que viria a se tornar um marco na história do cristianismo moderno. Cristo o Médico, Christ the Healer.
O livro não era um apelo emocional, era um tratado bíblico, repleto de versículos, testemunhos e explicações sólidas. Ele desafiava os crentes a crerem na cura divina como parte da expiação de Cristo. Não podemos pregar um Cristo Salvador sem pregar também um Cristo que cura. Ele levou os nossos pecados e também levou as nossas doenças. Fred Francis Bosworth. O impacto foi imediato. Pastores começaram a usar o livro como manual de discipulado. Missionários levavam para o campo como referência. Homens como Oral Roberts, T.L. Osborne e Kenneth Hagin foram profundamente influenciados pelo ensino de Bosworth e se tornaram mais tarde vozes mundiais em fé e cura. Mas Bosworth não estava interessado em formar uma escola de pensamento. Ele queria levantar uma geração de fé. Muitas vezes, ao fim de suas cruzadas, ele não fazia apenas apelo para a cura. Ele chamava os jovens, impunha as mãos e declarava: ensinem a palavra, paguem o preço da oração, não deixem esse fogo morrer. Dizem que havia reuniões privadas em que Bosworth sentava com grupos pequenos, apenas lendo as Escrituras e explicando, passo a passo, como aplicar a fé. Nessas reuniões, pessoas eram curadas antes mesmo da oração, apenas ouvindo a palavra sendo ensinada com unção. Ele acreditava que o ensino correto quebrava a fortaleza da incredulidade. A fé começa onde a vontade de Deus é conhecida, ele dizia. E se você sabe que é vontade de Deus te curar, sua fé tem onde se firmar. Mais do que operar milagres, Bosworth estava interessado em levantar discípulos do sobrenatural. Homens e mulheres que carregassem o poder do céu, não por emoção, mas por convicção bíblica. O ensino era tão poderoso quanto os sinais, e para muitos, mais duradouro. Porque o milagre cura o corpo, mas a revelação transforma a geração. Na próxima parte, vamos explorar o relacionamento de Bosworth com outros grandes evangelistas e como seu ministério influenciou o surgimento de movimentos globais de cura e fé, uma rede invisível de servos incendiados conectados por um só propósito: ver Cristo sendo glorificado através da manifestação do Espírito. Nem todo avivamento começa com um estrondo. Às vezes, começa com um sussurro, com um homem escondido na palavra, com um joelho dobrado em um quarto sem plateia. Assim era F.F. Bosworth, discreto, mas carregado de glória. E foi justamente esse espírito humilde, combinado com autoridade espiritual, que transformou em um pai espiritual para muitos dos que seriam instrumentos de avivamento nas décadas seguintes. Um desses homens foi T.L. Osborne, o jovem missionário que viria a evangelizar milhões. Antes de ver milagres em massa na África e na Ásia, Osborne sentou para ouvir Bosworth ensinar sobre a cura divina e a fé baseada na palavra. Ele mesmo relatou que foi por meio do ensino de Bosworth que entendeu a verdadeira natureza da vontade de Deus para a cura. Outro foi Kenneth Hagin, cuja mensagem de fé e confissão bíblica carregava os fundamentos que Bosworth havia lançado anos antes. A geração que me influenciou sabia o que era fé, mas também sabia o que era unção. Kenneth Hagin. Esses homens não apenas pregaram com poder. Eles fundaram universidades, movimentos, editoras, redes de televisão cristã, tudo isso com raízes em algo mais profundo: a revelação da palavra como fonte de cura e libertação. Dizem que Bosworth, já idoso, certa vez sentou-se entre jovens pregadores e, ouvindo suas ideias modernas e técnicas evangelísticas, ele apenas disse: nada disso funciona se você não tiver a presença. Ele sabia. Sabia que nenhuma estrutura substitui a unção, que nenhum talento substitui a convicção, que nenhum método substitui o fogo. Por onde passava, deixava marcas invisíveis. Uma frase que abria entendimento, uma oração que plantava destino, uma presença que desinstalava a incredulidade. Ele não formava fãs, formava ministros. Não ensinava truques, ensinava fundamentos. E por isso,
embora seu nome não seja tão popular quanto os que vieram depois, ele está lá, nas raízes de cada movimento de fé que floresceu, no coração de cada missionário que ousou crer, na mente de cada pregador que voltou a pregar cura, na alma de cada crente que segurou uma promessa e disse: "Se está escrito, é meu." Na próxima parte, vamos visitar os últimos anos de sua vida e ver como um homem que pregou cura com tanta ousadia também enfrentou a velhice com graça, paz e autoridade até o fim. Porque um verdadeiro homem de Deus não apenas começa bem, ele termina com honra. Nem todos os homens que carregam grande unção terminam bem, mas F.F. Bosworth não apenas viveu uma vida marcada por milagres, ele terminou sua jornada com a mesma fé com que começou. Nos últimos anos de sua vida, Bosworth já não percorria o país em cruzadas como antes. Seu corpo começava a sentir o peso dos anos, mas sua mente e espírito permaneciam afiados, atentos, ardendo pela palavra. Ele ainda escrevia, ainda orava com os enfermos, ainda ensinava, ainda cria. Recebia visitas de jovens pregadores, missionários, pastores e até médicos que haviam acompanhado suas campanhas anos antes. Muitos vinham para ouvir conselhos, outros vinham simplesmente para estar perto de alguém que havia caminhado com Deus. A presença no quarto dele era diferente, relatou um pastor. Não precisava dizer muita coisa, bastava estar ali. Ele carregava o céu nos olhos. Mesmo em idade avançada, Bosworth nunca se retraiu diante da doutrina que pregava. Ele nunca disse: "Talvez Deus cure." Ele dizia com firmeza: "Cristo já levou sobre si as nossas enfermidades. Isso não muda com o tempo." Dizem que, mesmo quando estava acamado, ainda orava pelos enfermos por telefone. E havia ocasiões em que a pessoa do outro lado da linha era curada antes mesmo dele terminar a frase. A presença vinha pela ligação, testemunharam. Ele não temia a morte. Ele a enxergava como transição, como um filho voltando para casa. Quando sentiu que seu tempo estava próximo, chamou os seus filhos e amigos íntimos, não para despedidas tristes, mas para relembrar a fidelidade de Deus. "Não há arrependimentos", disse ele. Jesus sempre foi suficiente. E então, em 1958, aos 81 anos, F.F. Bosworth partiu para a eternidade. Sem dor, sem medo, sem sombra. Como um guerreiro que penda a espada depois de ter vencido todas as batalhas. Seu corpo foi enterrado, mas sua voz ainda ecoa, nas páginas dos livros, nas pregações dos que vieram depois, nos testemunhos daqueles que ousaram crer. Porque a morte não apaga a unção, ela apenas a transfere para aqueles que continuam a carregar o fogo. Nem todos os homens que carregam grande unção terminam bem, mas F.F. Bosworth não apenas viveu uma vida marcada por milagres, ele terminou sua jornada com a mesma fé com que começou. Ele não ensinou truques, ensinou fundamentos. E por isso, embora seu nome não seja tão popular quanto os que vieram depois, ele está lá, nas raízes de cada movimento de fé que floresceu, no coração de cada missionário que ousou crer, na mente de cada pregador que voltou a pregar cura, na alma de cada crente que segurou uma promessa e disse: "Se está escrito, é meu." Como uma profecia que se cumpre, Bosworth sabia que sua unção não morreria com ele. Seu legado não está apenas em seus livros e em suas pregações, e sim em cada vida que foi tocada pela revelação da palavra de Deus. Toda vida que é curada, liberta ou transformada por meio da fé é um testemunho vivente do seu legado. Então, vamos continuar nos inspirando por sua fé inabalável e perseguir uma vida marcada por poder espiritual, cura e autoridade de Deus. E então, quem será o próximo a carregar esse fogo?